E é isso aí, gente. Você já viu esse cara aqui na programação da Diário TV, não viu? Pois é. Nosso amigo Luiz Costa já fez a entrevista com o Leonardo para falar sobre o Café com Ideias. A gente está aqui de volta para falar um pouco mais. Vou continuar explorando porque o assunto é sensacional. Primeiro, coloca na tela aí o convite, né? Primeiro a gente faz o convite, depois a gente discute. É o seguinte, gente, Café com Ideias, grande projeto, um dos projetos mais vitoriosos da nossa cidade, uma grande iniciativa da nossa associação comercial, com seus parceiros, que são muitos, graças a Deus, né? Mas é um projeto daqueles que a gente tem que ter muito orgulho. E traz, na próxima segunda-feira, nessa sua edição de setembro, o Leonardo Santos, né? Que é o cara da Endeva, que está fazendo uma revolução aí num segmento bastante desafiador, que vai trazer essa palestra para a gente ao vivo, os desafios das lojas físicas em um varejo cada vez mais digital. Eu estava conversando aqui com o Léo em particular, né, com relação a esses desafios, porque a gente da imprensa já vive esse desafio tem um tempo, né? Muita gente vem falando, o jornal impresso vai acabar, o jornal impresso vai acabar. É mais ou menos isso que o comércio tem enfrentado também. Agora, Léo, não tem jeito. Tem que enfrentar essa questão, né? A galera que ainda acredita apenas na loja física e aquela galera que ainda acredita apenas na loja digital, não tem jeito, tem que se deparar com essa discussão, esse paradigma, essa mudança de paradigma, ela tem que ser discutida, né? É mais ou menos o que você vai fazer lá, né? Sem dúvida, Anderson. Acho que o grande ponto, bom dia a todos aí, primeiramente, acho que o primeiro ponto central é entender que a gente está passando por um momento de transformação digital. Legal. E essa transformação digital, você falou na área de comunicação, acho que todos os segmentos, e para o varejo não é diferente. E profissões estão passando por isso, né? Várias profissões. Exatamente. E no caso do varejo, talvez o grande pivô dessa mudança não é necessariamente a tecnologia, mas sim o comportamento do consumidor, que está passando por um momento acelerado de mudança, né? O consumidor está mudando o seu comportamento de consumo e muito disso impactado pelo digital. E aí, talvez, nesse momento, de fato, rever o quanto o teu negócio está preparado. E a ideia do que a gente vai discutir, vai falar ali, é muito desse momento, né, de transformação e do quanto a loja física precisa estar preparada, mais do que nunca, para os desafios que já estão aqui e que vão vir para os próximos anos. Isso sem contar, além dos outros desafios, né, que são os desafios tributários, os desafios legais, né, que são coisas mais chatas. Mas não é isso que a gente vai falar, não, né? A gente vai falar das coisas legais de se discutir. Mas, Léo, você que trabalha, né, diretamente com o mundo empresarial, né, ainda temos muitos empresários reticentes com relação a essa questão da inserção no mercado digital, né? Tem muito empresário que bate o pé e diz, não vou fazer isso nunca na minha vida, não acredito nisso. Como é que tu tenta trabalhar essa mentalidade? Porque é uma questão comportamental, né? Exatamente. Na prática, assim, o nosso modelo de negócio, a Endeva, por exemplo, a gente é muito focado em loja física, em fazer com que a loja seja mais produtiva, que ela seja mais eficaz. Mas a gente recentemente a gente foi adquirido pela Vetex. E a Vetex é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, né, uma empresa brasileira, mas que está no momento de internacionalização. Então, já tem atuação em mais de 28 países. E aí, nessa fusão, né, a gente começou a entender muito mais, de fato, desse momento do varejo, de quanto o digital é importante. E muitas vezes, como eu estava falando no início, né, no comportamento do consumidor passou a mudar. Na jornada de compra do consumidor, o digital ele tem um impacto muito significativo. Nem sempre a compra é realizada no digital, mas muitas vezes a parte da pesquisa, a busca, muita coisa. Então, esse posicionamento digital ele é muito importante. E, por outro lado, se a gente parar para pensar, vamos pensar no comércio local Teresópolis, se aplica a qualquer comércio no Brasil todo. Antes, a gente enxergava o concorrente, era o cara que estava na minha calçada, que estava na esquina. Eu enxergava a minha concorrência, né? Exatamente. E hoje, na prática, o teu concorrente ele pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Está na China, por exemplo. Exatamente. Então, na prática, assim, acho que esse novo momento, esse novo cenário, ele traz novos desafios. É claro que você falou, a gente tem os desafios que a gente já sempre teve no varejo, né? A gente vai falar de gestão de pessoas, processos, tecnologia, tem muita coisa importante, mas acredito que esse momento digital ele potencializa os desafios que a gente já tinha. E aí, para a gente se manter relevante, para a gente, de fato, manter o nosso negócio escalando, crescendo, se mantendo bem, né, como business, realmente a gente precisa se reinventar e se adaptar a essa velocidade de mudança que tem acontecido
e que está cada vez mais frequente no varejo. Uma coisa que eu sempre defendi também, né, foi a questão da profissionalização desses processos, né? Porque há algum tempo atrás, né, quando surgiu essa coisa do anúncio nas redes sociais, né, da visão comercial dentro da rede social, eu chamava a atenção para o seguinte: não dá para pegar alguém que está à toa lá na empresa e botar ele para municiar a rede social. Então, isso vai dar problema. Tem que ser uma abordagem profissional. E dentro dessa questão do e-commerce, ainda mais, né? Não dá para fazer a coisa na orelhada, como dizem por aí. Tem que ter uma assessoria profissional, né? Exatamente. Assim, tem vários momentos e várias formas. Por exemplo, a Vetex ela atende lá desde o cara que está sozinho, que ele tem o produto Sim. E ele mesmo faz todo esse processo, como grandes corporações. Então, acho que todo mundo tem tem produto e processo para cada modelo de negócio. Acho que o mais importante é saber se posicionar. E aí tem uma coisa muito importante, que quando a gente teve o boom do comércio eletrônico, e isso muito lá na Amazon, no mercado americano, né, quando teve aquele boom, isso depois veio para o Brasil e, obviamente, hoje está no mundo todo. Mas chegou-se a falar do apocalipse do varejo, de o fim da loja física. Então, isso, obviamente, alguns anos atrás, trouxe muitas incertezas. E, na prática, a gente hoje tem muita clareza que são canais complementares. E se você pegar, por exemplo, o Brasil hoje, de tudo que é comercializado no varejo, a gente tem 6% no e-commerce. Então, às vezes, as pessoas têm uma miopia, quem não é da área não conhece, eu mesmo tive acesso a esses dados mais recentemente. Isso eu só vou achar na internet, pelo contrário. Né? Exatamente. Então, assim, você tem ainda um grande volume. Se você pegar e comparar o Brasil com mercados mais maduros, por exemplo, o mercado americano hoje, o e-commerce representa 12%. Você pega o mercado mais maduro no mundo, que é a China, está em torno de 20%, 22%. Então, você percebe que mesmo em mercados mais maduros, onde o e-commerce já está muito consistente, a grande base de sustentação dos resultados continua sendo a loja física. A grande questão é que o digital influencia no físico. Então, para você se manter com um resultado bacana no físico, o teu posicionamento no digital é importante. E isso não serve só para as grandes corporações, serve também para um empresário local. Né, de certa forma, como é que o cliente enxerga, como é que o cliente se relaciona com ele no meio digital. E eu acredito que essa mudança toda traz muitas oportunidades, tem muita gente navegando muito bem, mas, por outro lado, quem não está navegando bem acaba se tornando um desafio. Né? E é isso que a gente vai conversar lá bastante no Café com Ideias. E aí o desafio é tão grande, gente, porque, na verdade, é a questão da visibilidade. Né? Você tem que estar aparente ao seu futuro consumidor, ao seu potencial consumidor. Quando a gente fala de loja física, né, se aposta numa identidade visual bacana. Né? Agora, com relação à nossa comunicação digital, essa visibilidade é muito mais do que apenas uma fachada bonita. Né? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, né? É entender. Agora, a gente vive um momento de absoluta forma de fomentar o empreendedorismo. Então, praticamente todas as gestões municipais, as gestões estaduais, as grandes empresas, as pequenas, as médias, têm fomentado o empreendedorismo, inclusive dentro das próprias empresas. É um grande desafio hoje para o empreendedor pensar nessa vertente antes de apresentar um projeto, de apresentar um produto, ter isso como uma base do seu negócio. Para o empreendedor hoje é difícil entender esses meandros, isso é difícil? Acho que assim, o empreendedorismo é uma pauta hoje que está em alta, e eu acho isso fantástico, porque para mim talvez uma das molas propulsoras que vai fazer a economia local, etc. Eu acredito muito nisso, de fato. E quando você fala de empreendedorismo, assim, empreender é muito mais do que ter um CNPJ. Né? Eu falo que é muito mais de um mindset, de comportamento. Você pode estar numa empresa e ser extremamente empreendedor. A gente incentiva muito isso lá, por exemplo, no nosso time, na nossa empresa. E eu acredito que é muito mais esse mindset de querer fazer diferente, né? Porque se você olhar as características empreendedoras, é alguém que está sempre inovando, alguém que está sempre buscando fazer diferente, alguém que está buscando oportunidade. E eu falo que acho que o grande pilar do empreendedorismo é saber resolver problemas. Acho que grande parte das oportunidades de negócio que se tem hoje, em qualquer esfera, assim, eu venho do meio de startup, né? Então faz muito sentido isso. Quem são as empresas que você pega hoje que estão se destacando no cenário mundial e local? São empresas que conseguiram entender um problema e buscaram soluções para resolver esse problema. E aí você tem diversas, você pega o Uber, por exemplo, né, talvez seja um grande exemplo, e tem vários outros segmentos, Airbnb, uma empresa gigantesca de bilhões,
e que não tem um hotel, e é desse segmento. Então, na verdade, é muito olhar para o problema, e aí tem a diferença do empreendedor. O empreendedor, quando ele olha para o problema, ele enxerga oportunidade. Né? E aí, se você, às vezes, o empresário ele olha o problema, ele absorve e ele não consegue transformar aquilo numa oportunidade. Talvez aí esteja, na minha visão, um dos grandes diferenciais para ser competitivo e fazer diferença no dia a dia dos negócios. A gente não vai ficar entregando muito aqui do assunto, né? Claro, é só dar um spoilerzinho para você ter vontade de participar do Café com Ideias, mas eu queria falar um pouco sobre o Café com Ideias, né? O Léo já teve a oportunidade de apresentar, eu também já apresentei, já fiz 2 edições lá, o Léo está indo para a sua 2ª edição. E é preciso que o Teresopolitano conheça, porque o Café com Ideias é uma ferramenta absolutamente necessária, principalmente hoje, que é a capacitação. E a gente é privilegiado, eu sempre falo isso, que a nossa CIAT é uma instituição que a gente precisa realmente louvar e agradecer por esse empenho sempre, porque, gente, essas capacitações, né, essas formações que o Café com Ideias sempre oferece, todo mês, com várias palestras ao vivo, isso custa muito dinheiro para muitas empresas e muitas pessoas fora daqui. A gente precisa valorizar isso, porque a CIAT ela faz um esforço, ela consegue parcerias, ela consegue, né, através do carisma da Mônica, claro, a Mônica consegue tudo, né? Ela consegue tudo. O que ela quiser, ela consegue, né? Com aquele carisma maravilhoso dela. Mas, brincadeiras à parte, esse esforço da CIAT é para oferecer à cidade uma capacidade de se formar, de se capacitar e ser realmente diferenciada. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem hoje um atendimento diferenciado, tá? Muita gente critica o atendimento de Teresópolis. O atendimento é muito bom em grande parte das empresas. A gente tem empresas muito bem preparadas, e eu tenho certeza absoluta que ao longo dessas últimas décadas em que o Café com Ideias esteve presente, ele foi o responsável por muitas mudanças dentro das empresas. Inclusive, foi numa edição do Café com Ideias que esse cara aqui teve o insight para criar a empresa dele, gente. Olha, hoje é uma das principais empregadoras aqui do município na área, foi adquirida por uma gigante, né, agora quase internacional, né, e nasceu aonde? Sentado no cinema, naquele ar-condicionado maravilhoso e ouvindo coisas das pessoas que estavam lá para compartilhar ideias, né? Exatamente. Acho que é um privilégio muito grande e a Mônica é super parceira. E nesse momento da 2ª edição, eu compartilhei isso na 1ª edição que eu tive lá, falando um pouco da minha história, da minha jornada como empreendedor. E é muito interessante, assim, eu de fato tenho uma relação muito próxima com o Café com Ideias, de ter conseguido ter o insight, né, do que se transformou num negócio, que, de certa forma, deu uma guinada muito significativa na minha carreira profissional. E a gente já tem isso acontecendo há muitos anos e, de certa forma, nem todo mundo conhece. É um evento gratuito, é um momento de network, é um momento de busca de conhecimento. Né? A gente já teve grandes palestras acontecendo, sempre tem algum conteúdo muito relevante. E talvez, de fato, a gente precisa fazer com que mais pessoas, né, consigam ter acesso a essa informação, estar presente. A CIAT fez esse trabalho tão bem feito durante tanto tempo, mas eu acredito que a gente pode, sim, atingir mais pessoas, fazer mais diferença, né, na nossa cidade, e eu acredito que o Café com Ideias ele cumpre muito essa missão. Né? Pelo menos comigo e as pessoas que eu conheço, que participam, têm evoluído, e eu acredito muito realmente que tem contribuído para a melhoria de muitos negócios na nossa cidade. Então, fica o convite para quem ainda não conhece, né, passar a comparecer. Toda última segunda-feira do mês acontece o Café com Ideias lá no Cine Show, e aí tem vários parceiros, o Diário é um dos parceiros, né, que está sempre presente. E se você não teve essa oportunidade ainda, vá lá. É muito interessante. Na segunda-feira, eu sou suspeito a falar, né? Vou estar lá compartilhando um pouco do que a gente falou aqui, mas sempre tem gente muito boa, conteúdo de muita qualidade nesses encontros. É o seguinte, você vai chegar lá de manhã cedo, vai tomar um café caprichadíssimo, o café é sempre muito bacana, vai tomar um café, vai fazer lá o teu network, vai conhecer pessoas. O momento do café é sempre muito especial, porque é o momento que você vai bater um papo com a empresa, vai conhecer um segmento diferente, vai estar conversando com a sociedade. Depois você sobe, né, para a nossa sala 3D lá, que você sabe, confortável pra caramba. Aliás, é um desafio para o palestrante, tá, gente? E não é fácil não, você imagina. O cara vai lá, forra o estômago. Aí chega lá, naquele arzinho condicionado, confortável. Para manter a galera acordada é difícil, mas a gente tenta, né? E você vai ter a palestra falando sobre esse assunto bacana. Coloca na tela, por favor, de novo, Rodrigo, só para a gente, né, chamar a atenção.
O tema é o seguinte, gente, os desafios das lojas físicas em um varejo cada vez mais digital. A gente deu uma pincelada rápida aqui no assunto, tá? Tem muito mais coisas lá que o Léo vai trazer para vocês. Vá, compareça, bata um papo, tem um momento depois aí de perguntas, você vai poder tirar uma dúvida lá depois pessoalmente com o Léo, vai conversar com o pessoal da CIAT, enfim, propor novos assuntos, isso é muito bacana, né? A Mônica está sempre lá à disposição, então, se quiser fazer uma sugestão, Mônica, eu queria falar sobre o segmento tal, vai lá, faz a sugestão, quem sabe a gente não traz um profissional bacana para fazer uma palestra aí nas próximas edições. Mas segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã, você é um convidado especial. Vamos lotar aquela sala 3D lá, que eu tenho certeza absoluta que o conteúdo vai fazer a diferença na tua vida. Sempre lembrando, tá? 8 horas da manhã o shopping está fechado ainda, mas a entrada é pela garagem. Você vai ali na rua lateral, aquela entrada da garagem, já vai estar toda a indicação, tem lá os bannerzinhos dizendo, te indicando. Você vai chegar e vai aproveitar uma manhã realmente maravilhosa. E o que a gente tem percebido ao longo das últimas edições, não só os colaboradores, mas também os empresários têm ido, e isso é fundamental. Vá, leve a sua equipe, leve a família, quanto mais pessoas, melhor para a gente compartilhar essas ideias. É um momento de compartilhamento de ideias mesmo. Léo, obrigado pela tua participação, amigo, sempre um prazer te receber Obrigado aqui. Pelo convite, foi ótimo. Enfim, estou à disposição, quando quiser bater um papo, já tá a gente quase está aqui. com caneca da empresa aqui já está participando de tudo. Amigo, vamos marcar mais vezes aí para a gente falar um pouco sobre esse mercado tão sensacional que a gente tem aí. Fechado. Fica o convite, então. Espero vocês lá na segunda-feira, 8 horas da manhã, Café com Ideias. Todo mundo lá, hein, gente? Todo mundo lá, hein? Vamos ao intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.